Oiê, tudo bem? Como que você tá? Obrigado, tá? De novo pela presença. Seguinte, deixa eu te contar. Assunto que eu gosto muito hoje. Muito, muito, muito. Um assunto que eu sou super apaixonado, que eu nunca deixo passar, que eu gosto de dar aula, que eu gosto de contar, que eu gosto de falar. É, Tem uma parte bem chata e bem difícil, mas tem outra parte mais pro final da aula que é tão legal, que é tão importante, que tem um significado tão grande. Então, eu te conto na parte chatinha e na parte dificiona, e depois eu te conto a hora que fica legal, tá? Mas, nossa, fica comigo. Seguinte, presta atenção. O lance é o seguinte. Eu te contei que no Oriente ocorreu um processo bem significativo de centralização política, né? Na Idade Média Oriental, nós tivemos dois grandes impérios. O Império Romano do Oriente continuou super vivo, super bem ok, e o Império Islâmico, né? Gigantesco de novo. Eu te mostrei aquele mapa, um dos maiores impérios da história da humanidade. Impressionante que o Império Islâmico Árabe fez, né? Os Omídadas, depois os Abássidas. E a gente trocou uma ideia sobre essa galera. A aula de hoje beleza, você sabe o Oriente. O que aconteceu? O que tá rolando no Ocidente? Porque o negócio é o seguinte, depois de um longo processo de decadência, de definhamento mesmo, de gradativamente ir se despedaçando, o Império Romano do Ocidente caiu. Em 476, Rômulo Augusto foi deposto, né? A gente já não fala mais de um imperador de fato romano, e os povos germânicos tomaram conta de tudo que era Império Romano do Ocidente. O que aconteceu? Bom, a aula de hoje é para trocar uma ideia sobre o principal reino germânico e mostrar todo esse processo de transição e de mudança que vai existir na Europa Ocidental. De novo, já falei do Oriente, o nosso foco nessa aula é Ocidente. Beleza? É o que restou daquele antigo Império Romano do Ocidente e dos povos que agora ocupam ele. E dá uma olhada nisso daqui. Esse mapa é o brabíssimo, que mostra como ficou mais ou menos a situação entre os povos germânicos depois que o Ocidente cai. Lembrando, o Oriente está aqui, vivão, lindo, maravilhoso, ó, capital do Império Romano do Oriente, não é o Império Bizantino, Constantinopla, lindo, Península Balcânica, Ásia Menor, e o Império Islâmico está aqui para baixo. Tudo ok? Essa é a situação nossa aqui. Cara, alguns povos que tomaram conta do que já foi Império Romano, né? Os ostrogodos tomaram a Península Itálica, né? Foram eles que depuseram Rômulo Augusto. Ou os burgúndios, os anglo-saxões, e aqui os saxões, ou suevos e visigodos, e no norte da África, os vândalos, e principalmente os francos, tomando o maior território de todos. Calma. Como assim? Mano, esse mapa, ele é muito do momento que Roma cai. Então eu vou te contar algumas mudanças que ocorreram para você ter uma organização melhor aí, tá? Então eu acho que vai te ajudar. Depois, se você quiser, você pode anotar. Bom, primeiro ponto. Os ostrogodos ficaram pouquíssimo tempo na Península Itálica. Quem ocupa de fato a Península Itálica são os lombardos. Tá vendo que tem uma flechinha aqui falando que eles ocupam? Então a Península Itálica, apesar de serem os ostrogodos que acabaram com Roma, digamos assim, quem toma conta dela mesmo pela maior parte do tempo são os lombardos. Outra coisa, os burgúndios vão perder muito território. Dois povos que vão perder território, os burgúndios e os suevos. Os visigodos vão praticamente tomar a península inteira e os francos vão tomar praticamente essa região inteira. Tudo bem? É mais ou menos essa organização no sentido mais atualizado que eu te passo. Só que aí que vem o lance. Mano, eu vou te fazer uma pergunta, e que você vai ter que me responder. E se você não me responder, eu vou pistolar com você? Eu vou ficar mó bravo? Chega aí, vem cá. Olha pra mim, por favor. Tá vendo os vândalos lá embaixo? Tá vendo? Vândalos. Tá vendo os visigodos aqui na Península Ibérica? Ok? A minha pergunta é, daqui a pouco, século VIII, os vândalos e os visigodos perderão todo o seu território e um gigantesco império vai cair sobre todos eles. Conta pra mim, qual é o império que toma toda essa região do norte da África e que também toma toda a Península Ibérica? Responde. Império Islâmico? Te contei na aula passada. Os Omíadas, eles passam por todo esse processo, atravessam o estreito. Como que chama esse estreito aqui? Se você respondeu Bering, eu te odeio. Esse é o Estreito de Gibraltar, atravessaram o Estreito de Gibraltar e chegaram na Península Ibérica. Ok?
Mano, na Península Ibérica, os árabes, aqueles serão chamados de mouros, né, que vão fazer esse domínio. Beleza? Lembra desse rolê? Então, cara, daqui pouco tempo o norte da África e a Península Ibérica será árabe, será islâmica. Falamos disso, vídeo passado, não esquece disso. Tudo bem? Bom, a aula de hoje é sobre os francos. É sobre esse reino aqui. Você vai falar, nossa, Gui, tem 1 trilhão pra você falar. Por que você fala sobre o franco? Você é bobo, entendeu? Olha pra mim, alguns pontos. Primeiro ponto. Os francos, sem sombra de dúvidas, foram o mais importante reino germânico da Alta Idade Média. Portanto, de todo mundo que eu te contei, de toda a galera que eu te falei, saiba dos francos. A aula de hoje é pra eles, né? Então, é óbvio, né? É o que mais cai. Mano, é o que vai te fazer acertar a questão. Não vai ter uma questão específica de burgúndios, isso não existe, sabe? E vai ter muita de franco. É deles que você precisa saber. E alguns pontos que fazem com que eles sejam extremamente importantes. Primeiro, foi o primeiro reino medieval ocidental. Então, vamos lá. É primeiro reino do mundo medieval e ocidental. Não é nem oriental, nem antigo. Medieval, ocidental, cristão. Um rei, que tem um nome muito bom, que eu gosto muito desse nome, chama Clovis, eu curto mesmo. Ou um rei chamado Clovis, ele se converte ao cristianismo e os francos se tornam os primeiros a serem de fato cristãos e organizaram um reino centralizado. Outro ponto. Cara, ele é considerado o herdeiro do Império Romano do Ocidente. Deixa eu te contar sobre isso, ó. Deixa eu te contar sobre isso. Cheguei, vem cá. Os francos, mesmo antes de Roma cair, eles já fizeram aliança com o Império Romano. Lá no Dominato, no finzinho, eles já eram aliados dos romanos. E eles foram abrindo algumas ideias deles, eles foram adotando algumas ideias romanas e os francos se tornaram cristãos. Isso é muito importante. Sendo assim, daqui a pouco, quando o mundo franco for muito grande mesmo, no governo de Carlos Magno, mano, ele vai ser coroado imperador romano. Gente, Roma nem existe mais, Roma caiu, eu sei que caiu, e nem existe mais, mas existe um simbolismo em cima dos francos. Os francos são considerados aqueles que herdaram o que foi o grandioso Império Romano. Beleza? E claro, né, essa é a parte mais importante de todas, é por isso que eu tô te dando essa aula. Eu vou te contar pra caralho, eu vou te contar de tudo, e nossa senhora, vamos falar. Mas a aula tá aqui, a minha aula tá aqui, e eu vou te explicar. Vem cá. Lembra que eu te contei que no final da aula ela fica muito legal e muito importante? É porque o final da aula é a queda do Reino Franco. Você vai falar, Gui, não entendi. Ou a queda do Reino Franco é exatamente a montagem final do feudalismo europeu. Eu posso te falar, ó, vou dar uma aprofundada agora, veja se você compreende o que eu vou te falar. Durante o período que o Reino Franco estava existindo, as bases do que serão, do que vai ser, né, do que tem no futuro, o feudalismo, as bases do que será, agora assim, as bases do que será o feudalismo europeu, essas bases já tá feita, a base já está completa. Então a base que vai vir a ser o sistema feudal já tá lá. Só que ainda não é feudalismo. Por quê? Porque é um reino, porque é um reino centralizado e ainda não é as características do feudalismo. Então você não pode chamar esse período de feudalismo. Mas é dentro do Reino Franco que as bases do que será o feudalismo serão formadas. Essas bases são muito importantes. Quando o Reino Franco cai, o feudalismo já está lá, pronto para ser executado. Eu vou te contar disso. Galera, vamos lá. Essa que eu falei que é a parte chata e muito difícil e meio inútil da minha aula. Então, assim, boa notícia, tá? Boa notícia. É chato pra caramba? É muito chato. É difícil? É muito difícil. Só que você não precisa morrer de encanar com os merovingios. Começa pelo nome, né, mano? Puta que... A dinastia merovingia é a primeira dinastia dos francos de forma unificada. Elas receberam esse nome devido a um rei possivelmente lendário chamado Meroveu. Tudo bem? Então, a dinastia que descende do Meroveu, a dinastia merovingia. Só que a marca dessa dinastia é que foram um monte de rei. Só que esses reis, eles foram perdendo poder. O primeiro rei, que era um cara chamado Clovis, que eu te contei, ele até tinha poder. Mas ao longo da história da dinastia, eles vão perdendo poder. O que aconteceu? Portanto, cara, ocorre uma gradual perda de poder dos reis ao longo da dinastia. Isso é muito importante, tipo... Mano, o primeiro rei, de novo, Clovis, ele tem poder. Só que os reis vão entrando, eles são chamados, nome pra você, de reis indolentes. São reis que não conseguiram governar. Tinha muito rei criança, rei que não sabia governar, rei que dividiu o poder. O que aconteceu? No período da dinastia merovingia, foi criado um cargo político chamado Mordomo do Paço.
O cargo político de mordomo do paço é tipo um regente. É um cara que governa em nome dos reis, porque os reis eram um bando de bosta. Então, são pessoas, cara, inclusive é hereditário, viu? É como se fosse uma monarquia paralela, manja, assim? Tem os reis oficiais que não fazem porra nenhuma e tem os que governam de fato, que são os mordomos do paço. Algumas pessoas chamam de mordomo do palácio, pode ser também, tá tudo bem. São esses caras que governam. De novo, eles não são reis, mas o governo muitas vezes está na mão deles. Por quê? Porque eles são figuras que de fato possuem, não representativos, né? Que de fato possuem o poder em suas mãos. Diferente dos reis, que é um bando de bobão. Como eu havia te dito, o primeiro rei é importante mesmo, foi Clovis I. Cara, o Clovis I, bem do comecinho da dinastia, né? O primeiro rei, ele fez a unificação territorial. Uma marca muito grande dos francos, eles se dividiam muito, tá? Por exemplo, tinha muito rei que deixava a terra para 2 filhos, e aí dividia e tal. Então, ter um só rei que unifica o território é um negócio importante para eles. E claro, foi ele que se converteu ao cristianismo, daí a sua maior importância. É a partir de Clovis que nós falamos de um reino franco-cristão. Isso é muito significativo, tá? Ah, e é um cristianismo daquele niceno, lembra daquele oficial que eu te contei no vídeo passado? Cara, é um cristianismo que vai dar origem à Igreja Católica Apostólica Romana. Ele é um cristão ocidental mesmo, sem nenhuma heresia. O arianismo era muito forte, lembra do arianismo? O arianismo era muito forte e eles, cara, renegaram o arianismo e abraçaram de fato a ideia nicena, né? A ideia da Igreja Católica. Beleza? Galera, qual que é o lance? Eu te contei de um rei importante. E eu te falei que esses reis foram perdendo poder ao longo da história, né? São muitos anos, ó. Ó, a dinastia Merovingia, mano. Dá, velho. Há 300 anos. Eu fiz a conta certa? 300 anos, fiz totalmente certo. Sou muito matemático. Olha pra mim. Cara, então em 300 anos, o primeiro rei até tinha poder. Mas os próximos, os últimos, principalmente não. É aí que emerge, que ascende a figura do mordomo do paço. Faz sentido? Entende o que eu tô te falando? Eu vou te contar de 3 mordomos do paço, os 3 últimos, que tomaram medidas extremamente importantes. Acompanha comigo. É só nome bom, né? Já te falei do Meroveu, já te falei do Clovis, e agora eu te falo do Pepino de Heristal. Olha esse nome desse rapaz. Desculpa, gente, não fui eu que inventei, mano. Pepino de Heristal foi talvez o primeiro grande mordomo do paço. Por quê? Porque ele lutou muito no leste, ele impediu invasões estrangeiras, né? Na região do leste, no oriente. Ou povos descendentes dos hunos, húngaros, uma galera, eslavos, né? Tentando invadir. E ele criou uma marca no oriente para impedir essa invasão. Vou te explicar. Marca é um pedaço de terra voltado para defender fronteira. Geralmente a pessoa que comanda uma marca é chamado de marquês, beleza? Marca é um território de defesa de fronteira. Oriental porque tá no Oriente, na Europa Oriental. Olha pra mim, a marca oriental, definida por Pepino de Heristal, foi o limite da atuação dos francos no Oriente, beleza? Da marca oriental pra lá, aí, mano, é a galera da planície russa, é húngaro, é eslavo, que é uma galera que bate nas pessoas. Então, o limite é aqui. Depois do Pepino de Heristal, veio um cara muito importante chamado Carlos Martel. Esse é importante. Olha muito pra mim, Nossa Senhora. Olha muito pra mim agora. Se o Pepino de Heristal, ele fez muita luta no Oriente, no leste, Carlos Martel é o contrário. Martel, o nome dele em francês, Charles Martel, né? Porque ele andava com martelo, no mundo inglês virou Charles the Hammer. E aí, cara, aqui no Brasil a gente mistura o nome em português com o nome em francês, porque é isso. Então, Carlos Martel, o certo seria Carlos Martelo, alguma coisa assim. Olha aqui. Esse cara marca o seu nome na história. Por quê? E olha que doidaço o que eu vou te contar agora. Mano, lembra que eu te falei, acho que você se recorda, que os islâmicos estavam na Península Ibérica? Gente, quando os islâmicos chegaram no norte da África, eles atravessaram o Estreito de Gibraltar e tomaram a Península Ibérica, né? Os mouros que lá estão. Região de Córdoba, tudo bem? O que acontece? Os islâmicos, eles queriam avançar. Os islâmicos queriam dominar a Europa inteira. Dizem que foi esse cara o responsável por impedir a invasão islâmica na Europa. É claro que é super romantizado, super idealizado, porque existem 1 milhão de fatores. Mas esse cara é importante. Carlos Martel fez guerra contra os islâmicos, contra os mouros.
E ele estabeleceu a marca hispânica, que a gente chama, que é a marca que fica na Península Ibérica e que impediu os islâmicos de invadirem. A batalha que ele ganhou, que dizem que é a batalha mais importante de todas, é chamada de Batalha de Poitiers, em 732. E em 732, esse cara lutou contra os islâmicos e garantiu que os islâmicos não invadissem a Europa como um todo. Ficaram somente na Península Ibérica. Importante, viu? Figura importante. É aí, deixa eu te falar agora, ó, calma, organização de lousa, vem cá. Eu vou escrever aqui. Só que é tanta coisa que eu tenho que escrever que eu vou colocar o outro nome, o próximo mordomo do passo, no próximo slide. Mas ele vem aqui embaixo, entendeu? Tipo, ó, escrevi Carlos Martel com uma flechinha, aí você vai fazer uma outra flechinha e escrever o próximo. Eu vou mudar de slide porque tem que caber e não caberia nesse espaço aqui. Só para te explicar. Filho de Carlos Martel, o próximo a assumir a grande importância como mordomo do passo e já num período já de muito poder, foi um cara, esse é famoso e esse você precisa saber. Pepino o Breve. Ó, gente, ó, tudo bem? Entendeu? Pepino Breve estaria aqui. Eu só mudei de slide pra caber. Mas, então eu tô escrevendo aqui, mas é embaixo de Carlos Martel. Pepino Breve, esse é importante, esse é importante. Pepino Breve foi o último mordomo do passo e foi o mais importante de todos. Exatamente porque ele deixou de ser, que é o que eu vou te contar. Pepino Breve é o cara que deixa de ser mordomo do passo e vira rei. Portanto, ele representa o fim da dinastia merovingia, porque ele cria a própria dinastia. Tudo bem? Ele que faz a passagem. Esse cara é importante. O que ele fez? Deixa eu fazer uma pergunta no começo da minha aula, quero ver se você tá bom. Qual é o povo germânico, bárbaro, né, no sentido generalista que a gente usa, que ocupava a Península Itálica? Lembra que eu te contei que não eram os ostrogodos, né? Os ostrogodos perderam aquele território. Para quem? Você lembra? Lombardos. Pepino o Breve declarou guerra aos lombardos, fez guerra contra os lombardos e tomou grande parte da Península Itálica para ele. Não é inteira, tá? Os lombardos ainda têm uma parte, mas é uma grande parte. E aí vem o rolê. Ó, parte muito importante da minha aula. Olha aqui, parte real, parte importante da minha aula. Pepino Breve pega o centro da Península Itálica que ele havia conquistado e ele toma uma decisão inédita, incrível e que vai mudar muito a história da humanidade. Vai mudar muito a história da humanidade. Pepino Breve pega os territórios que ele acabou de conquistar no meião da Península Itálica e doa para o Papa, doa para a Igreja Católica. A partir de agora, presta atenção no que eu vou falar. Tô aqui do ladinho para você copiar e olha para mim. A partir de agora, a Igreja Católica é dona de terra, é dona de um estado chamado Patrimônio de São Pedro, no meião da Península Itálica. Isso é muito importante. E aí eu te conto. Nossa, eu tenho tanto para te falar sobre isso ainda. Então eu vou dar uma pequena introduzida aqui, vou trocar uma leve ideia, só que saiba que isso daqui vai estar presente por grande parte do nosso ano. Vem cá, vem cá. Ai, tem um negócio aqui. Ai, pronto. Mandei pra lá. Olha aqui, presta atenção, presta atenção. Tá olhando? Comigo? O Patrimônio de São Pedro é o território da Igreja Católica, bem no meio da Península Itálica, centralizado, claro, na cidade de Roma. Esse território garante que a Igreja Católica, a partir de agora, não seja só uma religião, mas seja um Estado. Lembra do conceito de Estado com E maiúsculo? Seja um Estado. O Papa, ele não é só um líder religioso, ele é um líder de Estado, ele é chefe de uma região. E por isso ele tem exército, por isso ele tem uma organização burocrática, administrativa, por isso ele tem a questão das finanças. A Igreja Católica muda o seu patamar com isso daqui. E é claro, a Igreja Católica a partir de agora ama os francos, lógico, né? Mano, olha o que os caras fizeram. Pepino Breve, mano, o Papa é apaixonado nesse cara, porque esse cara é uma figura importante na história da Igreja. A Igreja vai ter esse território por mais ou menos 1100 anos. É muito tempo. É só no século XIX que, com a unificação italiana, que a Igreja vai perder esses territórios. Gera uma treta chamada questão romana, né? Porque a Igreja perde território e é formado um país chamado Itália. Beleza? E essa treta vai ser resolvida no futuro com Benito Mussolini, líder fascista, lembra disso? Acho que é um assunto bem famoso, né? O Benito Mussolini cede um bairro de Roma para a Igreja Católica e é criado então o Estado do Vaticano. A primeira de todas as origens do Vaticano é essa. Lembrando que eu tô falando de 1200 anos atrás, então, mas tudo bem? Isso é importante, muito importante, muito importante. Galera, o Papa
ele vai dar apoio pro Pepino Breve, então. É aí que o Pepino Breve dá um golpe de estado no verdadeiro rei, lembrando que ele é só mordomo do paço, e Pepino Breve se torna o novo rei franco. Portanto, Pepino Breve é o último dos mordomos e o primeiro dos reis da próxima dinastia. Em homenagem ao nome de Carlos Martel, lembrando que Merovingia é homenagem ao Meroveu. Então, em homenagem ao Carlos, foi formada a dinastia Carolíngia, tendo como primeiro rei Pepino o Breve. E a dinastia Carolíngia nada mais é do que uma dinastia completamente de acordo e com o apoio da Igreja Católica. É por isso que ela é tão poderosa, e é por isso que eu te falei que esses caras são os herdeiros do Império Romano. Porque o Papa, que agora é uma força muito poderosa na Europa, antes não era, agora é. Faz sentido? Porque o Papa vai começar a ceder e a dar, a legitimar, essa é a palavra, a legitimar o poder dessa galera. E de todas as possibilidades, sem sombra de dúvidas, dentre todos os governos carolíngios e tudo que acontece, quero te contar do maior rei carolíngio de todos, filho de Pepino Breve, Carlos Magno. Carlos Magno, essa figura é muito importante, muito, nossa, muito importante. Eu quero te contar um pouco desse cara aqui. Presta atenção. Carlos Magno, ele vai pegar todo o poder que a igreja deu pra ele, todo o poder que o reino franco já tinha, né, já era poderoso, e mais, ele é o maior... Nossa, tá saindo o microfone? Meu vizinho tá martelando tudo aqui em cima. Ai. Ele vai pegar, voltando, parei de falar do vizinho, ele vai pegar todo o poder que já existe entre os francos, vai pegar o apoio da Igreja Católica e vai juntar o fato de que ele é brilhante. Carlos Magno é o maior rei da Alta Idade Média, esse cara é brilhante, importante, marcou a história da Europa, tá? Da Europa, eu ia falar de algum país, mas é muito. Ele é considerado o primeiro rei de vários lugares, tá? Se você for pegar a França, considera ele um cara muito importante, óbvio, né? A França, cara, a Alemanha considera ele um cara importante, o Sacro Império Romano Germânico anterior, a Bélgica, a Holanda, esse cara é um cara muito significativo na história. E claro, o que ele fez? Ele pegou o que ele já tinha de poder e aumentou. Marca do Carlos Magno. Olha pra mim, durante o governo de Carlos Magno a gente nem chama de Reino Franco, a gente chama de Império Carolíngio. Entende a ideia? Por quê? Porque ele vai pegar o poder da igreja, o poder do reino dele, mano, e o fato de que ele é um cara brilhante, vai sair conquistando vários povos, o auge da história dos francos ocorre aqui, e vai difundir o cristianismo. Mano, pra você ter noção, dá uma olhada nisso. Territórios da igreja, consegue ver? Em amarelinho aqui, território da igreja, a marca oriental e a marca hispânica. Aqui o Islã. Então, a marca hispânica é para impedir o avanço do Islã. E a marca oriental para impedir o avanço de todo mundo que tá aqui, que bate muito nas pessoas. Olha o tamanho do Império Carolíngio. É muito impressionante, né? Muito impressionante mesmo. É muito grande. Cara, é por isso, e devido a toda a sua importância, ao seu governo ter sido tão significativo, que ele recebeu uma coroação simbólica, mas muito significativa na história, que ele foi coroado Imperador Romano do Ocidente. Pergunta, existe Império Romano do Ocidente? Não. Então o que ele foi coroado? Ele foi considerado um herdeiro daquelas tradições. Ele foi considerado um homem que vai carregar o que foi a glória do antigo Império Romano no governo dele. Cara, mais de 300 anos depois que o Império Romano caiu. Entende? Então, tipo, isso é muito doido. Isso é muito doido. O Carlos Magno tem um papel importante. E mais ainda, olha pra mim agora. Agora é massa, que agora eu tô começando a entrar naquela parte que eu te falei que é muito doida. O Carlos Magno vai representar, vai representar o último, a partir de muito tempo, o último respiro de centralização política na Europa. Depois que o Carlos Magno morre, a Europa sai dividindo, e sai isolando, fechada, e desenvolve o auge do sistema feudal. O Império Carolíngio de Carlos Magno é o último resquício de centralização da história da Europa por muito tempo. Beleza? Entende? Então ele é significativo porque ele é o último. Depois dele, feudalização ferrada dentro da Europa. Algumas medidas dele. É a imagem de fundo do slide, ele sendo coroado pelo Papa, ok? Ele sendo coroado imperador romano, já numa tradição super cristã, né? Católica. Medida importante dele, o Renascimento Carolíngio. Carlos Magno, durante o seu governo, ele investe em educação e arte.
Isso é legal, porque é um negócio que, tipo, esse tipo de investimento, ele não vai ser tão amplo no período que a gente está entrando. Ele vai ter, claro que vai ter, mas desse nível, dessa intensidade, não. O Carlos Magno, ele ensina latim, ele ensina sobre cultura greco-romana, ele ensina sobre as obras de arte, ele investe em escolas pela expansão do seu império. É uma medida legal, que dura o governo dele, beleza? E por fim, isso daqui. Mano, agora é muito louco. Agora é muito louco. E você vai olhar pra mim, vai olhar demais. Porque eu tô... Posso entrar na net? Tá, copiou, né? Pô, dá pausa. Saca só. Eu te contei, na última aula de Roma, que o feudalismo nada mais é do que a junção, esse choque cultural entre os germânicos e os romanos. E o Reino Franco é muito isso, né? O Reino Franco, ele mistura um pouco do que veio dos romanos e um pouco que veio dos germânicos. E a gente está evoluindo, a gente está feudalizando a Europa. Ainda não cheguei no auge desse processo, porque o Carlos Magno, ele é muito centralizador, e a marca do feudalismo é a descentralização. Mas eu tô caminhando para isso. Os povos germânicos, eles tinham uma política muito famosa chamada comitatus. O que era o comitatus? Era um sistema de formar alianças. É isso, comitatus é uma formação de aliança. Eu crio uma aliança com alguém, geralmente nobre, tá? Principalmente nobre, depois vai ser só nobre. Eu crio uma aliança com outra pessoa, dando alguma coisa que é de interesse dela e recebendo alguma coisa que é de meu interesse. Então é uma aliança benéfica para ambos os lados. Isso é o comitatus. Como funciona? Um senhor de terras, uma pessoa que tem terra, ela vai doar a terra para um nobre que não tem terra, entendeu? Então, uma pessoa que é dona de terra, ela doa a terra, um pedaço da terra dela para outra pessoa, que antes não tem terra, agora ela tem. E essa pessoa jura fidelidade a ela, ao cara que doou a terra. Entendeu o que eu tô falando? Então, eu sou o cara que tem terra. Eu dou um pedaço da minha terra e recebo a fidelidade daquela pessoa. Ou, do outro ponto de vista, eu sou o cara que não tem terra. Então, eu recebo um pedaço de terra e juro fidelidade àquele cara que me deu aquela terra. No mundo feudal, olha pra mim, no mundo feudal, a pessoa que vai doar as terras geralmente vai ser chamada de suzerano. E a pessoa que geralmente recebe terras será chamada de vassalo. A suzerania e vassalagem é uma das características mais marcantes da história do sistema feudal. Nasce de um costume germânico. Beleza? Então, não foi o Carlos Magno que inventou isso, mas ele faz de um nível muito grande. Ele fecha alianças doando territórios, doando pedaços de terra e ganhando a fidelidade da pessoa. Portanto, eu faço uma cerimônia de vassalagem. Beleza? O comitatus, costume germânico, que vai ser uma das bases do feudalismo. Cara, o feudalismo é muito uma mistura de coisas que vieram do mundo romano e coisas que vieram do mundo germânico. Acabei de contar de uma coisa importante do mundo germânico, o comitatus. Não esquece disso. Processo de aliança, de formação de aliança, beleza? As pessoas iam até ele, juravam, muita gente ajoelhava na frente dele e faziam... E lembrando, cara, eu tô num momento que a palavra tem um significado muito importante, né? O direito, ele não é escrito, lembra disso? Ele é consuetudinário. Então, tipo, não tem uma base escrita, é juramento, e esse juramento é de fato cumprido. Beleza? Mano, agora é o cachorro do vizinho que tá latindo. Nossa, eu juro, o cachorro do vizinho late o dia inteiro, mano. O dia inteiro. Cachorro, desgraça. Se você é meu vizinho e você tá vendo esse vídeo, eu adoro seu cachorro. Tá? Galera, vem cá. Próxima parte da minha aula. Importante a gente trocar uma ideia sobre isso. Chega aí. Tratado de Verdun. Algo fala Verdun, fala Verdun, você fala do jeito que você quiser. Isso é um problema exclusivamente seu. Essa é uma parte importante. Olha aqui. Carlos Magno morreu. Velho, morreu, tá tudo bem. Carlos Magno morreu. E assume o filho dele. O filho dele, o novo rei do Império Carolíngio, é o nome. Chama Luís o Piedoso.
Gente, olha pra mim, se você é o Papa e o seu apelido é O Piedoso, é mó da hora. Mano, se você é diretor de uma ONG e o seu apelido é O Piedoso, é da hora. Mano, se você é um rei e o seu codinome, o seu apelido é O Piedoso, você é um bosta. Entende o que eu tô te falando? O filho de Carlos Magno é um merda. Pra você ter noção de tanto que ele é bosta, mas bosta mesmo, moleque ruim, os filhos dele, entendeu o que eu tô falando? Os filhos do Luís o Piedoso, ou seja, os netos do Carlos Magno, entendeu? Os filhos do Luís o Piedoso começam a brigar pelo território do pai antes do pai morrer. Porque ele é frouxo? É, porque ele é frouxo. Entende o que eu tô te falando? Olha pra mim. Quando Luís o Piedoso morre, nasce aí sim uma gigantesca guerra civil entre 3 filhos dele. Esses 3 filhos do Luís o Piedoso são netos do Carlos Magno. Ok? Tá me acompanhando? Cara, e eles começam a brigar, até que o Papa intervém, né? O Papa foi obrigado a intervir, e eles assinam um acordo dividindo o território. O tratado que divide o antigo Império Carolíngio se chama Tratado de Verdun, que foi nada mais do que a divisão do Reino Franco entre os netos de Carlos Magno. Falar que é neto de Carlos Magno é a mesma coisa que falar que são os filhos do Luís o Piedoso. Cara, e isso intensifica o processo de fragmentação política, concorda comigo? Chega aí, só pra você entender. O Império Carolíngio foi a última chama, digamos assim, a última chama que vai existir de centralização na Europa durante muito tempo. Por quê? Porque o Carlos Magno morre entre o Luís o Piedoso, que é um frouxo, e os netos dele começam a se matar e já divide o Império. O Império vai ser dividido dessa forma aqui, ó. Carlos, ficou conhecido como Carlos o Calvo. Muito bom, né? Lotário, que vai perder logo seus territórios, e Luís o Germânico com a parte, ó, parte mais oriental, parte central, parte mais ocidental. Tudo bem? Para está aqui, ó. Para está aqui. Vem cá, porque agora é doido. Ah, aqui os territórios da igreja, ó, lembra disso. Ou, o Tratado de Verdun, ele dá o pontapé para as divisões de territórios que vão começar a acontecer. E o comitatus vai se intensificando e a Europa vai se fragmentando. Feudalismo. Beleza? O Carlos Magno, ele é o último a conseguir segurar um verdadeiro império centralizado. Por mais que muitas características do feudalismo já estejam lá, ele consegue segurar essa bronca. E após o Tratado de Verdun, aí já não tem mais centralização. Porque, cara, eles vão perdendo cada um dos seus territórios, vão doando pedaços de terra, isso daqui, tudo isso daqui, daqui a pouco, é uma infinidade de feudos. E aí acontece a gota d'água, a coisa mais importante de todas, a coisa mais significativa de todas, e eu gosto muito desse meu último slide. Adoro essa parte. Nossa, eu amo estudar isso. Eu gosto muito do que um historiador que eu já te contei, fundador da Escola dos Análises, Mark Bloch, lembra dele? Na obra Sociedade Feudal, ele fala disso no capítulo de introdução. E é o maior estudo sobre feudalismo, e toda vez que alguém vai falar sobre, mano, a feudalização mesmo, a feudalidade, não no sentido de, as origens, e o que vem, mas no sentido de, feudalismo, que tá acontecendo. É aqui que a gente começa. É aqui, olha pra mim. Carlos Magno morre, os netos dele, Tratado de Verdun, começa a dividir. Só que acontece um negócio mais importante ainda no século IX, que intensifica mais ainda a feudalização da Europa. A Europa vai se isolar. A Europa vai ser invadida por povos que vão cercá-la. A gente fala que a partir do século IX a Europa está sitiada. O que seria ela sitiada? Cercada, sem ter pra onde correr. Cara, quem são esses povos que invadem a Europa? Coloquei estrangeiros entre aspas, né? Porque é um termo que não necessariamente condiz com o que estava acontecendo. Estrangeiro é ponto de vista, né? Então, mas só para você entender, que cercaram, que sitiaram a Europa. Primeiro povo que começou a saquear e invadir muito a Europa Ocidental. Como eu havia te falado já, cara, os islâmicos. Os islâmicos navegam no mar Mediterrâneo, são grandes navegadores, ocuparam o norte da África e ocuparam a Península Ibérica. Olha pra mim, a partir de agora, a Europa Ocidental não navega. A partir de agora, a Europa Ocidental não navega. O europeu, ele não tem mais condições de navegar. Se ele botar um pé no mar Mediterrâneo, ele toma uma bomba árabe na cabeça dele. Entendeu o que eu tô falando? Quem manda bem agora são os islâmicos, são os árabes que estão navegando. A Europa está cercada pelo sul.
Pelo leste, pelo oriente, vem os húngaros. Os húngaros, o nome legal pra gente chamar, eles são os magiares, beleza? Formaram um grande império, inclusive, tá? Eles tinham uma característica até seminômade, mas se estabeleceram na região da Europa Oriental, mano, e tão forte, tão com um grande reino, os magiares, e tentando invadir a Europa. E aí vem a parte mais legal. Aí você vai olhar pra mim e falar, Gui, eles podem ir pro ocidente, eles podem ir, mano, pra região, mano, do oeste. Mar Mediterrâneo. Falei errado. O Mar Mediterrâneo é no sul. Na região do oeste, Oceano Atlântico. Eles não navegam pelo Oceano Atlântico. Concorda comigo? Eles não navegam pelo Oceano Atlântico. Nem, tanto por questões de mentalidade quanto por questões técnicas. Eles não navegam no Mediterrâneo. Aí você vai falar, Gui, então eles podem ir pro norte. Os vikings batem nas pessoas. Bate muito. Da região da Escandinávia, originalmente até povos seminômades, tinha uma situação muito difícil, porque a região da Escandinávia, né, as regiões do extremo norte da Europa, são regiões muito difíceis de sobreviverem. Os vikings têm um objetivo, buscam algo. Eles desejam terras boas e férteis, com clima mais ameno para viver. E é aí que eles fazem uma atitude muito simples. Eles começam a invadir a Europa. E eles batem nos francos, eles batem nos saxões, né, que estão na região onde hoje é a Inglaterra, eles batem em todo mundo que dá pra bater. Até que os vikings conseguem se estabelecer numa região que hoje é o norte da França, chamada Normandia. Então as invasões vikings geram o estabelecimento dos vikings na região da Normandia. Olha pra mim. Se você leu vikings ou leu normandos, é a mesma galera. Vikings e normandos é a mesma galera. Beleza? Os normandos, eles recebem esse nome depois, quando eles já estão na Normandia. Mas é a mesma origem. Vikings e normandos. No mundo medieval é o mesmo povo. Os normandos são os vikings que já conseguiram se estabelecer na Normandia. Leonormandos é de viking que eles estão falando. Não esquece disso. Dá uma olhada aqui. Islâmicos, tá vendo? Consegue ver? Região de Córdoba aqui, o califado islâmico. Lembra disso? São os islâmicos que navegam no mar Mediterrâneo. Esse mapa é muito bom. Ó, os húngaros aqui, ó, os magiares. Essas flechinhas vermelhas. Mano, eles estão tocando terror, velho. Fogo no parquinho, batendo em todo mundo. Tá vendo os húngaros aqui? E claro, da Escandinávia, né? Onde hoje, mano, a gente vai ter mesmo Dinamarca, Noruega, a Finlândia aqui, e beleza, tal. A Suécia aqui. Olha pra mim. Essa galera vai meter o... Olha essas flechinhas roxas. São as invasões vikings. É um regaço. É um regaço. E aí, qual que é a situação que a gente vai ter? Conta pra mim. Descentralizar. Ó, veja, ó, tô no tempo. Veja se você concorda comigo pra eu acabar minha aula. Porque isso é muito legal e isso vai determinar minha próxima aula. E a próxima aula é o amor da minha vida. Nossa, a próxima aula tem um significado muito grande pra mim. Então, olha pra mim. Europa tá ruralizada. Sem centralização política, o Comitato está dividindo todas as terras. Certo? Desde o Tratado de Verdun já não tem mais uma centralização e tá cada vez mais acirrada. Mano, medo, muito medo, muito medo. Pergunta, tem comércio? Não tem comércio, gente. Comércio é dinamização, né? Comércio eu preciso de produto diferente, de navegar, de produção diferente, é dinâmico. Meu, se a Europa é rural e é isolada, o povo europeu não sai de lá, não faz comércio, não tem contato, e muito cristão, muito fervoroso e com muito medo. Consegue entender mais ou menos qual que vai ser a cabeça desse cara? Isolamento da população, ele não vai para o norte, ele não vai para o sul, ele não vai para o leste, ele não vai para o oeste. O pessoal, o povo da Europa Ocidental fica isolado na Europa Ocidental e não sabe o que tem lá fora. Sentimento de medo e insegurança, concorda comigo? Característica muito importante da feudalização europeia. Sentimento de medo, muito medo e muita insegurança. E aí, não me leva a mal não, mas quando você pega medo e insegurança e mistura com uma religiosidade muito forte, você já sabe que é a merda que dá, né? Definhamento, ou seja, uma vagarosa queda da atividade comercial. Eu não vou falar que não tem comércio, mas tem muito pouco. E a moeda deixa de ser utilizada, porque, mano, se o comércio já não atende mais... Então eu tenho escambo, né? As poucas trocas comerciais acontecem por escambo. É amonetarizado. E claro, eu tenho um aumento do comitatus para formar ali. Lembra que comitatus é para formar aliança, só que descentraliza. Então eu aumento a descentralização política em busca de proteção do meu território.
isolamento da população, população isolada, não navega, não viaja, não conhece, desconhece o que existe fora deles, medo e insegurança associada a uma pesada religiosidade, comércio e moeda indo por água abaixo, de novo, eu não posso falar que desapareceu 100%, mas muito, muito escasso, e atividades de comitatos para proteção dos territórios, descentralização política. Gente, isso somado com trabalho servil, com direito consuetudinário, ou com a importância da Igreja Católica, faz uma flechinha em tudo isso daqui, escreve uma coisa só: feudalização, que é a nossa aula que vem. Obrigado por me acompanhar. Beijo. Tamo junto. Valeu.